Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Hoje nós vamos analisar esta belíssima questão número 99 da prova do Enem PPL ano 2023, caderno azul. Uma questão que fala sobre uma aplicação bem legal da radioatividade. Radioatividade é um assunto clássico na prova do Enem. Até coloquei uma imagem aqui que eu vou trabalhar com vocês para mostrar o que é essa aplicabilidade. Mas vamos aqui ao texto da questão, deixa eu tirar a imagem aqui por enquanto, já volto com ela. O enunciado dela diz assim: o processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada de radiação ionizante por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos e pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível assim aumentar seu período de armazenamento. Em relação ao processo de conversão de alimentos descrito no texto, infere-se o quê? E aí você tem as opções de respostas, tá? Galera, isso aqui é o que nós chamamos de irradiação. Irradiação. A irradiação ela é muito útil para você prolongar o tempo de vida desses alimentos. E aqui, você já imagina, professor, mas e tal, o alimento ele vai estar contaminado com radiação? Não, ó. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. Um elemento que é muito utilizado nessa irradiação, galera, é o cobalto 60, tá? O elemento cobalto 60. O cobalto 60, a questão do Enem não falou isso, tá? Mas como vocês sabem, aqui é muito mais conhecimento do que apenas o que está no enunciado. O cobalto 60, ele é um elemento que emite radiação gama, tá? Ele é um gama emissor. Gama emissor. E a gente lembra que a radiação gama é aquela que não tem massa nem tem carga. Ela é uma onda eletromagnética, tá, galera? Ela tem um poder de penetração muito alto. Se, por exemplo, você se expõe à radiação gama, você vai ter muitos problemas, mas ela não é cumulativa. E é esse o detalhe que eu queria que vocês entendessem da nossa conversa. É tipo assim, vamos supor que eu seja exposto à radiação gama. Eu vou virar o Hulk, né? A história do Hulk se expôs à radiação gama e tal, e virou aquele ser, né? Então vamos supor que eu me exponha à radiação gama. Eu vou ficar mal, porque essa radiação vai me fazer mal. Se depois eu for te dar um abraço, você vai estar contaminado? Claro, professor, vou estar contaminado. Não, não vai não. Porque a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética. Ela passa, ela faz as alterações que ela costuma fazer, no caso dos organismos, alterações de DNA e tudo, e só que ela não fica, ela não é contaminável. Tipo assim, uma pessoa que se expôs à radiação gama não está contaminada com radiação. Então, se depois você for dar um abraço na pessoa, tá tudo de boa, tá? É diferente, por exemplo, de eu ir lá em Chernobyl, tá? Eu esfregar minha mão lá no solo de Chernobyl e depois chegar lá com você e querer apertar a tua mão. Aí é diferente. Por quê? Porque da feita que eu toco no solo de Chernobyl, ainda tem muita contaminação radioativa lá, a minha mão ela fica com elementos químicos que estão emitindo radiação. Quando eu aperto na sua mão, eu transfiro esses elementos para a sua mão. Você está contaminado com radiação. Entenderam a diferença? Pois é, essa radiação emitida pelo cobalto, ela é utilizada para várias coisas, galera, inclusive até esterilização de instrumentos cirúrgicos. Já houve uma questão no Enem,
aí mais das antigas, quem resolve prova muito antiga do Enem vai saber o que eu estou falando, que o Enem ele trouxe uma questão sobre uma situação de uma companhia aérea que negou-se a transportar um material cirúrgico porque ele tinha um certificado de que foi esterilizado por irradiação. A própria questão do Enem falava que a decisão da companhia aérea era equivocada e ele pedia para você marcar a alternativa que justificava o porquê. E a resposta era que o instrumento cirúrgico, pelo fato dele ser irradiado, ele não se tornou contaminado de radiação. Ele não está contaminado com radiação. Então, essa radiação gama que o cobalto emite, eu faço ela atravessar, por exemplo, né? Deixa eu botar aqui a foto, acabou ficando em cima, mas tudo bem, tá? Aqui, por exemplo, é a foto de um morango que foi tratado com raios gama. Aqui é a foto de um morango que não foram tratados com raios gama. Ó. Percebe que ele está todo fungado aqui, ó, cheio de fungo, já criando bolores aqui. Porque a radiação ela mata esses micro-organismos e não tem a capacidade de acumular nesse morango. Se eu comer esse morango, eu não vou passar mal, vou estar contaminado. Absolutamente nada disso. Seria, inclusive, também, galera, a gente pensar uma alternativa ao uso excessivo de agrotóxicos também, né? Poderia substituir em parte, quem sabe até totalmente o uso de agrotóxicos. A gente sabe que hoje o Brasil ele meio que caminha na contramão do mundo. Enquanto o mundo reduz a quantidade de agrotóxicos, o Brasil ele parece que está indo ao contrário, né? Então a gente sabe que isso é danoso para a nossa saúde. Os agrotóxicos, esses compostos organoclorados, que podem causar vários males à nossa saúde, que ali um estudo feito por uma empresa, feito de forma meio superficial, vai dizer, não teve nenhum problema, mas a médio, longo prazo, o que esses organos clorados não fazem com a nossa saúde, tá, galera? Então, por isso que é importante a gente ter esse cuidado. Então, agora que vocês entenderam o contexto, né, o que ele falou é isso, né? Um alimento já embalado recebe uma dose de radiação. O procedimento, como ele confirmou, ó, não aumenta o nível de radiação nos alimentos, então o alimento não está contaminado, tá? Isso traz um benefício, ó, mata os insetos, bactérias, fungos, leveduras, aumenta o tempo de conservação, tá? Então, em relação a esse processo, infere-se que as frutas e os legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente do que as demais. Bom, isso é totalmente o contrário do que eu acabei de falar para vocês. Até mostrei a imagem aqui, ó, do morango que não foi tratado com raio gama apodrecendo mais rapidamente. O processo de radiação dos alimentos torna-os altamente radioativos. Cara, se você lê o texto, você já deletaria essa letra B, porque a resposta da letra B está no texto. Né? Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. Por que nível normal, professor? Porque os átomos têm alguns elementos radioativos, tá, gente? Nós temos elementos radioativos dentro da gente. Só que numa dose baixa, uma dose controlada. A radioatividade está ao nosso redor, né? Só que numa dose controlada. Apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante? Não, tá, gente? Alimentos já embalados, não embalados, qualquer um pode receber, né? O texto da questão não apresenta esse tipo de restrição. Alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis ao ataque de insetos, bactérias patogênicas, fungos ou leveduras. Pelo contrário, né, gente? O alimento que é tratado com a radiação, aqui, ó, fica mais sensível, não, ele fica mais resistente, porque você mata esses fungos, essas bactérias que tem neles. Com a eliminação dos principais agentes patogênicos, sim, lembra que a radiação elimina os agentes patogênicos. A aplicação da radiação em alimentos contribui para a sua melhor conservação. Poxa, foi o que o texto da questão falou. Então, não tenhamos dúvida de que, fato, a alternativa é a letra E. Então, perceberam uma aplicação bem legal, gente? Um assunto que é dado normalmente em radioatividade, mas o Enem esse ano aí, na prova de 2023, trouxe essa temática aí para ser discutida. Queria saber, meu querido aluno, se você gostou dessa análise, se você gosta de resoluções assim mais prolongadas, ou você é daqueles que busca resolução mais curta, só quer saber a resposta e não quer saber desse monte de detalhe. Conta para mim aqui nos comentários, beleza?
Vou ficando por aqui contando muito com seu like, porque para você é uma atitude simples e para mim ajuda bastante. Volto com vocês logo mais para darmos sequência à nossa playlist Enem PPL 2023. Grande abraço, gente. Até lá. Valeu!